Maravilha. Mas você é natural de lá? Sou natural. Nunca saiu do portão? Saí um ano, morei numa outra cidade, mas logo depois retornei. Não saí muito longe, não. Prefiro ficar mais perto. Já entendi como é que funciona a dinâmica da cidade. Cara, pois é. Isso aí é um grande desafio. Agora, antes da gente entrar no universo histórico, de tanta coisa que eu tenho para perguntar hoje, você já nasce numa família católica, não? Já, graças a Deus. Quantos irmãos? Somos 3, né? Três homens? Três Olha homens. só. Nasci numa família católica, meus pais, desde cedo, participantes da igreja, meu pai e minha mãe são ministros da Eucaristia, então logo já era coroinha, sempre fiquei dentro da igreja, graças a Deus, nunca tive uma vida assim afastada de Deus e para retornar. O que eu tive foi um processo ao longo do tempo de uma conversão intelectual, vamos dizer assim, né? Porque a gente vivia a igreja, tinha uma vida moral, porém não pensava como um católico. Né? Então é isso que eu fui construindo também ao longo do tempo com maior maturidade, assim. E também um pouco do efeito da própria escola, porque como eu cresci dentro da igreja, chegou um momento, principalmente no ensino médio, que algumas coisas começaram a me confrontar como católico, assim, a própria as falas dos professores a respeito de Inquisição e outras coisas. Isso na escola? Na escola. E eu não encontrava respostas. Eu pensava, nossa, mas a igreja fez isso. A igreja que eu vou lá no grupo de jovens, fazia todas essas atrocidades, torturava todas essas pessoas. Aí meus pais não sabiam responder, fui perguntar pro padre, o padre, realmente fizeram, mas graças a Deus já passou e ela se atualizou, já se arrependeu. E aquilo foi assim, esfriando a minha fé, sabe? Foi esfriando a minha fé. E eu vou ter assim um start mesmo quando eu já estava na minha graduação de História, que aí quando eu tenho um choque, assim, quando eu encontro e percebo que boa parte daquilo que eu estava acreditando era narrativa, não tinha nada concreto dentro da realidade, mas eram na verdade construções ideológicas, e eu já estava quase abandonando a fé, vamos dizer assim, porque eu estava dentro da igreja, mas a minha cabeça era como uma pessoa, vamos dizer assim, não mundana, porque moralmente não teve nada, mas um pensamento político, uma cosmovisão muito mundana, assim. O colégio era particular? Não, era um colégio público. Eu sempre estudei em escola pública, ensino fundamental e médio. Só que ela acabou na universidade. Havia um professor que explicava que de história e sociologia, sempre tem um professor de história e sociologia, que explicava que a maior ação concreta do cristianismo era o marxismo. Então eu comecei a aprender aquilo dentro de uma diocese também muito conduzida pela teologia da libertação. Para mim isso era o concreto. Aí o gesto concreto da Igreja Católica para o povo social era o marxismo. Defender o marxismo. E aí, durante as manifestações, aquelas manifestações dos 20 centavos, acho que é 2013, ali eu já estava dentro da história, então aquilo ali era mais forte ainda, eu já estava dentro daquele ambiente da história. E eu comecei a sofrer também com algo que depois eu descobri que era um método de controle comportamental, que é o chamado conformismo. Ou seja, eu comecei a sofrer uma pressão dos pares, porque eu estava no meio de todo mundo que pensava de um jeito, e mesmo pensando o contrário, eu me calava, e aos poucos eu acabava aceitando aquelas ideias. Então, eu vinha de um grupo de jovens ferrenho, não, aborto em nenhuma possibilidade.
Mas lá dentro da história, não, nos casos de estupro, realmente tem que ser legalizado. Então eu comecei a parar de pensar como um católico, né, por conta dessas coisas. E na época eu era coordenador diocesano do Ministério Jovem da Renovação Carismática. E eu queria levar todo mundo para as manifestações. Eu comecei a brigar com as pessoas. Vocês imaginam, então. É a culpa, minha tão grande culpa. Isso aí. Contar essas histórias aí que eu nunca tinha contado. Né? Então eu comecei a querer levar as pessoas assim, e comecei a brigar com o pessoal. Até que um amigo enviou um vídeo do padre Paulo Ricardo, dizendo, olha, essas manifestações aí são questões de massa medida manobra e tal, não sei o quê. Eu conheci o padre Paulo por causa do programa do professor Felipe Aquino, sim, Escola da Fé. Então, de vez em quando eu assistia, então eu dei aquele espaço para dúvida. Sim. Né? Bom, vou ouvir o que o padre tem a falar. Ok. Aí o padre tinha um curso, ainda tem, Marxismo Cultural, se eu não me engano, e eu comecei a fazer aquele curso. E a cada aula eu dizia, não, isso aqui tudo é mentira, não é verdade. Ia para a universidade, que tem uma das maiores bibliotecas lá da América Latina, a Unicinos, lá, uma universidade jesuítica. Pegava os livros citados pelo padre e lia, buscando algum erro. Que ele dissesse, que me mostrasse que ele estava enganado. Ele dizia uma data, eu pesquisava a data para ver se realmente era aquela data. Coisas desse tipo. Sabe? Dizia o nome para ver se realmente ele estava. Porque eu queria encontrar alguma coisa. Tá errado, viu? E no final, quando terminou o curso, eu fiquei com essa sensação e foi por isso que eu iniciei todo o meu apostolado nessa pegada. Eu fiquei assim, eu fui enganado. E aí eu saí do estado de... vamos dizer assim, de lucidez, aquele estado de lucidez, para um estado já irascível. Assim, eu não acredito, eu fui enganado todo esse tempo, os caras mentiram para mim. Como assim? E aí eu comecei a perceber que dentro do grupo de jovens, toda uma geração que era uma geração... Tem jovens que eu nunca vou me esquecer, que eram fervorosos, que queriam levar o amor de Deus a todo mundo, que eram chatos. Tinha um rapaz, nunca vou me esquecer, saía da igreja, as pessoas estão saindo do estacionamento, ele parava as pessoas, batia no vidro, dizia, Deus te ama, sabe aleluiado que a gente chamava. Sim. E entravam na universidade, passava um ano e o pessoal se afastava da igreja, se afastava de Deus, mudava totalmente. E aí, isso aconteceu comigo, isso aconteceu com vários colegas. E depois, quando eu comecei a palestrar em alguns lugares, muitos pais diziam assim, professor, eu tinha que ter conhecido o senhor há 10 anos atrás. Eu tinha que ter conhecido o senhor há 15 anos atrás. Meu filho se perdeu por causa disso. Meu filho virou ateu por causa disso. Então eu percebi que tem um método. Isso não é por acaso. Se está acontecendo de maneira tão rotineira, isso não ocorre por acaso. E foi essa a minha intenção em começar a criar cursos. Foi em 2013, em 2017, eu comecei a criar cursos de história da igreja para as paróquias que estavam ali em volta. E aí eu ia lá, conversava com o padre, oferecia para os catequistas, o padre aceitava e eu dava uma formação semanal para os catequistas e para pessoas, membros da comunidade que queriam aprender mais sobre a história da igreja. Porque eu percebi assim, não, o pessoal sai da igreja, abandona, porque não conheceu a sua história. Porque quando eu tive esse start, essa conversão intelectual, e eu percebi assim, não, se os caras me mentiram no aspecto político, por que eles não me mentiram também sobre a Inquisição? Eu fui atrás. Por que não me mentiram na questão das cruzadas? Fui atrás. Aí eu comecei a fazer uma revisão e atrás de outras fontes que não eram dadas pela universidade. E perceber que realmente o que era apresentado na universidade tinha um viés totalmente político, ideológico, de uma história totalmente reduzida a aspectos econômicos e políticos.
E quando você olhava para a história da igreja real, manifestada na vida dos santos, manifestada em todas as obras dela, você via que era bem diferente. Então, aquilo se fez eu me apaixonar pela igreja e eu percebi que outras pessoas também começaram a se apaixonar. Então, assim, foi a resposta da minha vocação. Ali eu percebi, não, eu sou professor de fato. Essa é a minha missão para a vida toda.